Boa noite. Você me ouve, Bruna? Escuto sim, Pri. Boa noite para todo mundo. Obrigada, pessoal que está entrando para prestigiar. É, Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com todo mundo aqui essa noite. Meu nome é Priscila Novaes Oliveira, eu faço parte do Departamento de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica. E eu tenho o prazer de. Nós temos, né, o prazer de convidar essa noite para falar sobre um tema tão importante nesse mês tão representativo para a fibrose cística, a doutora Bruna Ziegler. O Departamento de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica, ele é coordenado pela doutora Lívia Andrade. E nós convidamos a doutora Bruna Ziegler porque ela é fisioterapeuta do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e ela é responsável pelo atendimento dos pacientes pediátricos e adultos com fibrose cística. Eu queria muito, Bruna, né, antes da gente começar, agradecer pela sua participação, agradecer por você ter aceito o convite em nome do departamento e gostaria de convidar todos para mandarem perguntas para a gente através do chat, enquanto você faz a sua apresentação. Vou passar a palavra para você e fica à vontade. Tá bom. Então, eu queria mais uma vez agradecer o convite da professora Priscila, da professora Lívia. Fico muito satisfeita, muito feliz quando lembram do meu nome, assim, para falar de um tema que eu sou tão apaixonada, né, e que eu tenho o prazer de poder trabalhar com esses pacientes no meu dia a dia, aprender tanto com cada um deles. Então, eu sou muito, muito feliz de poder fazer o que eu gosto, né? Então, eu trabalho com fibrose cística desde a época da graduação, quando eu comecei os primeiros estágios no Hospital de Clínicas, em 2004. E depois eu me formei e acabei indo trabalhar no hospital como parceira da associação, porque na época não tinha ainda fisioterapia no hospital, e depois como concursada. Então já se vão alguns anos aí trabalhando com fibrose cística. Então é um prazer enorme estar aqui hoje podendo conversar e discutir um pouquinho sobre esse tema tão especial. Então, agradeço mais uma vez. Acho que podemos começar, né? Ou quer falar mais alguma coisa, Priscila? Não, acredito que já temos um número bom de pessoas participando na sala. Eu gostaria de agradecer a presença, né, antes de você começar, de alguns pais e pacientes com fibrose cística que estão presentes no webinar de hoje. E eu acho que você já pode começar, já pode projetar os slides. Então, tá bom. Então, o tema que eu preparei para a gente conversar um pouquinho hoje é sobre a atividade física como adjunto da remoção de secreção em pacientes com fibrose cística. Então, a fibrose cística, só para contextualizar, ela é uma doença genética autossômica recessiva. Ela é caracterizada por ser uma doença multissistêmica e o principal órgão associado com a mortalidade nessa doença são os pulmões. Então, ela é caracterizada pela tríade insuficiência pancreática exócrina, elevados níveis de eletrólitos no suor e infecções respiratórias de repetição. Então, sendo que uma das coisas que mais vai nos preocupar é a questão respiratória. Essa doença, ela afeta o funcionamento do canal de cloro. Então, o canal de cloro, ele fica presente na membrana apical das células epiteliais do nosso corpo. Então, e ele deve funcionar ficando aberto, permitindo que os íons passem através da membrana em 60% do tempo e fechado em 60% do tempo e aberto em 40% do tempo para manter a homeostasia da célula.
Agora eu tenho uma ilustração que eu gosto muito, que é mostrando o funcionamento desse canal de cloro. Então aqui eu tenho um canal de cloro à direita, aqui em vermelho e roxo, um canal de cloro funcionante, né? Então quando esse canal está funcionando, eu tenho a entrada dos íons sódio e água para o interior da célula e a saída dos íons cloro. E isso mantém o equilíbrio dentro da célula. Agora, o que acontece quando esse canal de cloro não está funcionando, está trancado, está obstruído, ou ele está inexistente ali na membrana apical da célula? Os íons cloro vão ficar todos no interior da célula, vai puxar o sódio e a água lá para o interior. Isso vai fazer com que ocorra uma desidratação do meio extracelular, que a gente vai ver na próxima imagem agora, e o acúmulo de bactérias através que acabam se grudando nesse muco tão espesso, né, que fica no meio extracelular. Então, esse muco espesso vai provocar uma alteração nos batimentos ciliares. Então, eu não vou ter um cílios que está presente na minha via aérea, todos aqueles cílios que protegem a via aérea quando entra alguma sujeirinha do meio ambiente, quando entra algum micro-organismo, que ele vai levar esses bichinhos para fora, vai acabar entrando esses micro-organismos e se instalando no pulmão. Então, existe esse defeito no mecanismo ciliar, uma desidratação, então aqui eu não tenho mais a água no meio extracelular, e isso vai gerar um mecanismo de infecção, inflamação e obstrução dentro do pulmão e produção excessiva de muco espesso, né? Que vai acabar, se a gente não conseguir limpar adequadamente esse pulmão, vai acabar destruindo o parênquima pulmonar, o meu tecido pulmonar. Então, aqui eu trouxe para exemplificar que tem um pulmão que ele está bem comprometido, é um pulmão de uma paciente antes do transplante pulmonar, essa paciente acabou transplantando depois. A gente vê bastante impactação de muco, destruição mesmo do parênquima, né, dos dois lados, mas mais do lado direito, né? E é importante lembrar que se a gente não consegue retirar, essas bactérias elas vão se aglomerando lá dentro do pulmão e formando, e vão criando colônias, vão se agrupando e vão formando biofilmes bacterianos, que isso acaba impedindo muitas vezes uma ação adequada dos antibióticos. Por isso que é tão importante a gente limpar o pulmão na hora da fisioterapia, até para o antibiótico fazer mais efeito. Então, a fisioterapia nos pacientes com fibrose cística, ela se envolve, juntamente com outras profissões, é claro, numa série de rotinas, né? Desde rotinas educativas para o paciente, adequando a terapia inalatória, então as nebulizações, o que vai antes da fisioterapia, o que vai depois, o que vai na hora da fisioterapia. Ajuda na adaptação das técnicas para remoção de secreção, que existe uma diversidade de técnicas ao longo da vida, né, que vão se modificando muitas vezes, principalmente na fase da infância. Ajustes na ventilação mecânica quando precisa, não invasiva ou invasiva, e auxilia também na prescrição dos exercícios físicos. Então, a gente tem inúmeros benefícios da atividade física nessa população, né? A gente consegue manter estável a função pulmonar, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, a gente consegue manter uma densidade mineral óssea adequada, porque a gente sabe que os pacientes acabam tendo muita osteopenia e osteoporose, então o exercício físico auxilia nisso. Auxilia no controle do diabetes mellitus, então o diabetes fica mais estabilizado na realização de exercício. Melhora nas alterações posturais,
Então, a gente sabe que os pacientes acabam tendo bastante cifose, um pouco de escoliose também, em decorrência da própria doença pulmonar mesmo, né, da hiperinsuflação, do alçaponamento aéreo. Isso acaba deformando um pouco a postura, e o exercício físico contribui para a melhoria nessa postura. E melhora na aptidão física, que chega a se associar com um aumento no tempo, com uma diminuição da mortalidade em até 8 anos. Então, praticando exercício físico, se vive mais e se vive melhor. Tá? E também alguns estudos recentes mostram que ele tem o papel também de modificar a viscosidade e elasticidade do muco. Então, eu trouxe aqui algumas orientações da Organização Mundial da Saúde para a prática de atividade física. Então, o que a Organização Mundial da Saúde ela nos fala? Que a atividade física ela é boa, tá? Para todas as pessoas, sejam elas saudáveis ou com alguma comorbidade, e ela auxilia principalmente na redução da depressão, da ansiedade, melhora bem-estar. Ela é sempre bem-vinda, mesmo em pacientes que já tenham algum comprometimento. Isso a fisioterapia sabe muito bem, né? Qualquer quantidade de atividade física é melhor do que não fazer nenhuma, né? Então, a gente às vezes fica buscando o ideal, o melhor, mas às vezes só tirar a pessoa do sedentarismo já é uma grande coisa. Todo tipo de atividade física ela conta. Então, a criança não quer fazer atividade física, então vai para o colégio a pé, volta a pé, leva no supermercado, leva na pracinha, leva a brincar. Um adulto que não está achando tempo para fazer atividade física, mas pode fazer tarefas domésticas, pode fazer. Então, tudo que se faz ativamente conta, né? Fortalecimento muscular é importante. E o comportamento sedentário excessivo ele vai acabar sendo prejudicial. Então, a gente tem que cultivar a questão das mudanças nos hábitos. Então, para a criança de 5 a 17 anos, é necessário, é recomendado, na verdade, 60 minutos por dia de atividades físicas moderadas a vigorosas. Então, o que é isso? É estimular a criança a fazer atividades, jogar bola, andar de bicicleta, andar de patinete, pular corda, tudo que a gente puder estimular de atividades mais ativas, melhor. Então, às vezes eu vejo os pais com dificuldade de fazer fisioterapia, dificuldade de sentar o paciente para fazer alguma coisa mais parada. Por quê? Porque a população pediátrica ela tem necessidade de gastar energia, eles precisam correr, eles precisam gastar energia, eles não têm paciência para ficar parados, e a gente tem que aproveitar essa fase para estimular esses bons hábitos, estimular que eles façam exercício físico desde pequenos para que se tornem adultos ativos também, para que desenvolvam o hábito de gostar das atividades físicas, né? E é importante a gente lembrar que a gente tem que sempre respeitar as preferências individuais. Então, a criança não gosta de academia, um adolescente, adulto jovem, não gosta de musculação, mas gosta de nadar, então vai nadar. Não gosta de andar de bicicleta, mas gosta de fazer pilates, gosta de fazer uma outra atividade. Isso auxilia muito na melhoria da adesão ao tratamento, né? E uma coisa que é bem importante é limitar o tempo de comportamento sedentário. Então, a criança não pode ficar o dia todo no celular, o dia todo na televisão. A gente tem que estipular horários, rotinas, porque isso é extremamente prejudicial, o tempo excessivo na frente da tela. Tá? E para adulto também, a gente também tem que limitar esse tempo excessivo na frente da tela e substituir sempre que possível por atividades mais ativas. Então, por exemplo, eu trabalho num hospital, eu posso, ao invés de pegar o elevador, eu posso usar as escadas, eu posso ir trabalhando para o trabalho e caminhando para o trabalho ao invés de ir de carro.
E para adultos a recomendação muda um pouco, né? É de 150 a 300 minutos de atividade de moderada intensidade na semana, ou de 75 a 150 minutos de atividade física de vigorosa, de moderada a vigorosa intensidade, ou uma combinação das duas. Sendo que para a fibrose cística, pelo menos 3 vezes por semana seria o recomendado, de 3 a 5 vezes por semana, mesmo na população adulta. Aí muda um pouquinho da recomendação da Organização Mundial da Saúde. E agora o tema que a gente vai falar hoje. Então, o tema é: a atividade física, será que ela atua na remoção de secreção em pacientes com fibrose cística? Então, vamos ver. As hipóteses que vêm se estudando seria de que a atividade física, os mecanismos que podem estar relacionados ao aumento da remoção de secreção nessa população durante atividades físicas seria o aumento das demandas ventilatórias. Então, quando eu faço exercício físico, eu respiro mais profundamente, eu faço variações de fluxos e volumes pulmonares de uma maneira mais intensa e acabo ventilando regiões que não são ventiladas quando eu estou em repouso. E isso aumenta a expectoração. Eu tenho uma redução na condutância do sódio, isso faz com que eu também deixe a minha secreção, puxe mais água e mantenha a minha secreção mais hidratada, e isso faz com que solte mais secreção. E também existe a questão da redução, então, como consequência, né, redução da viscosidade e elasticidade. Então, são todas essas hipóteses que podem estar relacionadas. Aí vem aquela pergunta que eu escuto muito no consultório. Mas então se eu fizer só exercício é suficiente? Se eu fizer bastante exercício, eu posso deixar de fazer a fisioterapia? Então, eu trouxe alguns estudos para mostrar em que a interrupção da fisioterapia pode acarretar. Então, tem um estudo lá da década de 80, bem antiguinho até, onde crianças ficaram num centro de reabilitação, tá, por 17 dias, e eles suspenderam toda a nebulização e fisioterapia, suspenderam tudo, né? Hoje em dia esse estudo não passaria num comitê de ética, né? Seria antiético, mas na época era possível porque não tinha tanta comprovação das outras técnicas. Então, eles faziam um regime super intenso de exercícios físicos, então 2,5 quilômetros de corrida, 1 hora de natação, 2 horas de mergulho, mais atividades coletando frutos na montanha, coletando cogumelos, enfim, e mais algumas atividades de escolha da criança, como futebol, golfe, ginástica. E o que eles viram? Que houve uma melhora na função pulmonar desses pacientes, só que muitos no estudo exacerbaram e precisaram interromper o estudo porque acabaram exacerbando e precisaram voltar para sua rotina anterior de tratamento. Então, o exercício físico ele não substitui a fisioterapia e a terapia inalatória. Aí tem um estudo mais recente agora, de um grupo australiano, que estudou a comparação. Ele pegou um grupo de pacientes e randomizou nessas 3 atividades aqui. Então, os pacientes faziam esteira, faziam EPAP, mais técnica de expiração forçada, num outro dia, tá? Um dia fazia esteira, um dia fazia EPAP, e um outro dia ficava só respirando, fazendo o controle da respiração, sem fazer nada, tá? E aí eles compararam se a esteira sozinha, só fazer um exercício, só fazer um exercício na esteira, se ele é equivalente ao EPAP, que é uma das técnicas mais tradicionalmente utilizadas, assim, e bem aceitas, acho que pela grande maioria dos centros, né? E o controle seria o grupo controle.
Então, o que esse estudo ele observou? Que o grupo que fez esteira tossiu durante o tempo que ficou na esteira, mas tossiu muito menos do que numa sessão de fisioterapia convencional com EPAP, tá? E também usando um radioisótopo para observar o acúmulo de secreção no pulmão, o que eles viram? Que nas várias regiões pulmonares avaliadas pelo fármaco radioisótopo, a terapia com EPAP foi muito mais efetiva na remoção de secreção do que somente fazer a esteira, né? Fazer a esteira e sem fazer mais nada. Então, o que a gente conclui com isso? Que o EPAP, as técnicas de expiração forçada, o incentivo da tosse, a tosse assistida, elas não são dispensáveis, elas são indispensáveis. Um exercício na esteira não vai substituir a fisioterapia, tá? Então, aqui tem vários estudos que avaliaram diversos tipos de atividades. Então, desde natação, bicicleta, trampolim, esteira, circuito de exercícios, né? E todas essas atividades se mostraram aumentar a expectoração, principalmente atividades que aumentam, que têm um pouco mais de impacto. Essas se mostram mais benéficas do que as atividades mais paradas. Então, agora a gente vai ver algumas comparações em alguns estudos. Então, assim, e aí tem uma outra pergunta. Bruna, que horas eu faço esse exercício físico? Será que se eu fizer antes da fisioterapia, vai soltar mais na hora da fisioterapia? Então, um grupo em 1994 estudou, fez um circuito de exercícios, 40 minutos, fazendo bicicleta, pular no solo, fazer o exercício do remador, pular no trampolim, corrida estacionária, fizeram um circuito, então, com esses exercícios. E o que eles observaram? Eles observaram que o exercício, quando ele é feito antes da fisioterapia, ele aumenta o peso da secreção expectorada. Então, a pessoa consegue expectorar mais do que fazer somente a fisioterapia. Então, é de se esperar. Se eu fizer exercício que me ajuda a expectorar e fizer fisioterapia ou fizer só a fisioterapia, quem fizer o exercício junto vai expectorar mais, vai soltar mais. E se eu fizer na hora da fisioterapia? Então, será que ajuda também fazendo na hora da fisioterapia? Então, esse estudo aqui, o que ele fez? Ele fez um circuito de exercícios também, como o outro, só que eles intercalaram com expiração lenta e total com a glote aberta, técnica de expiração forçada e tosse. Então, eles faziam o primeiro estágio e faziam técnicas para eliminar o catarro. Faziam o segundo estágio e técnicas para remover catarro. E o outro grupo que fazia somente técnicas respiratórias, como ciclo ativo da respiração, nebulização, tosse, né? E esse estudo, eles não observaram diferença entre o grupo que realizou todo esse circuito aqui e o grupo que fez a fisioterapia sozinho, tá? Então, não houve diferença. Mas o que os autores ressaltam? Que como o grupo que fez o exercício físico intercalando com técnicas para soltar a secreção foi semelhante ao que fez somente as técnicas, eles acreditam que em algum momento aquelas crianças que não conseguem, às vezes, ficar paradas, não conseguem fazer a fisioterapia, às vezes estão naqueles dias que estão muito agitadas, que não conseguem parar. Em algum momento, isso, para crianças com doença leve, ou pacientes com doença leve,
tu pode substituir por esse regime com um pouco mais de atividade para melhorar a adesão ao tratamento, porque a criança vai se interessar mais em fazer as atividades e não vai ficar tão entediada, né? Então, isso, por vezes, pode substituir, sim. E se eu fizer em outro momento? Então, eu fiz a fisioterapia de manhã e de noite e vou fazer atividade física de tarde. Será que isso vai também melhorar a minha capacidade de expectoração? Então, esse grupo aqui, eles coletaram a secreção durante um dia inteiro. Então, nos dias que os pacientes faziam a atividade física, né, que consistia em bicicleta ergométrica, eles expectoravam bem mais do que nos dias que eles não faziam atividade física. Então, ou seja, antes, durante ou depois, o indivíduo ele vai expectorar mais com a atividade física. Só que se eu fizer somente atividade física e não fizer a remoção através das técnicas da fisioterapia, a balança não vai fechar, não vai compensar. Então, tem que fazer as duas coisas. E aí, esse outro estudo, ele avaliou duas modalidades de exercício, que era a bicicleta ergométrica e a cama elástica, tá? Comparando com o grupo controle, que era o grupo placebo, na verdade, que jogava bilhar. Então, ele comparou três exercícios físicos diferentes, sendo que o último era o placebo, né, jogar bilhar. E fizeram isso por 30 minutos antes de realizar a fisioterapia respiratória, para ver qual deles soltaria mais secreção, tá? E aí, o que eles viram? Eles viram que ambos, tanto o trampolim quanto a bicicleta ergométrica, foram melhor do que o jogo de bilhar. Só que o trampolim ainda conseguiu eliminar mais secreção do que a bicicleta ergométrica, né? Por quê? Porque a bicicleta ergométrica eu fico sentada em cima dela parada, eu não mexo os braços, eu não mexo o tronco, mexo pouco e mexo mais os membros inferiores, né? E o trampolim, a gente vê até pela imagem, né? É um exercício muito intenso e que tem muito mais impacto. E esse impacto, ele gera um efeito dentro do tórax de cisalhamento. Então, eu chacoalho, eu modifico a reologia do muco, eu modifico a viscosidade e a elasticidade e eu consigo eliminar mais secreção com atividades que gerem mais impacto. Depois, um outro grupo comparou bicicleta ergométrica com esteira. Então, qual será que tem melhor efeito? Então, mais uma vez, a esteira acabou removendo mais secreção, né, e modificando a viscosidade, a elasticidade através da avaliação da impedância da secreção, do que a bicicleta, que é uma atividade um pouco mais parada. Então, na esteira, eu tenho o ritmo, eu tenho a cadência, eu mexo o membro superior, eu mexo mais tórax. Então, isso vai facilitar mais a questão da eliminação da secreção também. E aí eu trouxe algumas fotos particulares, enfim, para mostrar para vocês alguns exemplos na prática clínica e compartilhar, assim, algumas coisas. Então, aqui uma criança hospitalizada, né, ela também não gostava muito de fazer fisioterapia, então a gente intercalava, fazia atividades no pula-pula, e aí quando ela cansava, a gente sentava e soprava, fazia o PEP em selo d'água. Isso facilitou bastante a colaboração e a gente utilizou de um recurso que deixava ela estimulada a querer fazer a fisioterapia
e ela acabava colaborando mais, então, para fazer as outras manobras, as outras técnicas. Aqui a gente tem de novo a cama elástica, aqui um paciente com oxigênio, um paciente mais grave que já utilizava BIPAP e ainda assim conseguiu fazer adequadamente o exercício físico no ambiente intra-hospitalar. Aqui a gente está fazendo na hora da fisioterapia, otimizando a fisioterapia, então fazendo um exercício de mais baixa intensidade, né? Porque se fosse um exercício, um trampolim ou uma esteira, a paciente não conseguiria fazer o EPAP junto, né? Aqui ela tá fazendo EPAP com bucal, não com máscara, e ao mesmo tempo ela pedala no ciclo ergômetro, né? Isso acaba otimizando aquele tempo de fisioterapia que seria mais parado, só com EPAP, acaba fazendo uma atividade física junto. Esse outro paciente a gente fazia senta e levanta, associado ao EPAP, então puxava o ar sentado, levantava soltando o ar e soprando no EPAP. Marcha estacionária também ele fazia, soprando o EPAP nessa internação. E tudo assim, sincronizando com a respiração, aumentando o tempo expiratório, e são atividades que são simples e que já vão melhorar um pouco o condicionamento. Aqui um outro paciente que era mais limitado, aqui pouco antes do transplante, fazendo cicloergômetro com a ventilação não invasiva. Isso aumenta bastante a capacidade cardiorrespiratória, porque o exercício físico, quando a gente faz na ventilação, ele é melhor tolerado por um paciente mais grave. Aqui uma outra paciente que tinha saído há pouco da UTI. É importante ressaltar que para uma paciente mais grave, às vezes uma simples caminhada já faz com que tu tenha que parar algumas vezes para aspirar, porque só uma caminhada já aumenta a ventilação e acaba fazendo com que haja maior eliminação de secreção. Então, a fisioterapia no leito acabava sendo muito menos efetiva, somente no leito, do que fazendo uma caminhada, mesmo que curta. Aqui um projeto de pesquisa que a gente fez no Clínicas, com reabilitação intra-hospitalar, a paciente realizando aqui as atividades, então, tanto de reforço muscular, quanto de caneleira, esteira, enfim. Não era no momento da fisioterapia, era em momento separado, tá? E aqui a última foto, as últimas fotos que são... esse era um paciente bem grave, e eu fazia de tudo para tirar ele um pouco da cama, fazer ele se movimentar, então às vezes eu propunha para ele me levar de cadeiras, enquanto a outra colega fisioterapeuta auxiliava ele com oxigênio, a gente dançava, colocava músicas para dançar, então tudo para movimentar um pouco o paciente é válido, né? Então, o exercício físico, ele auxilia, sim, na alteração da reologia do muco, na viscosidade, na elasticidade, melhora a eliminação. Ele deve ser adjunto ao tratamento fisioterapêutico e não substituto da fisioterapia. As atividades com maior impacto, elas parecem ser mais benéficas, embora os estudos ainda tenham poucos estudos com N muito pequenos, ainda a gente não pode afirmar com aquela certeza absoluta, mas esses exercícios parecem ter melhor efeito para a população, e a gente precisa sim pesquisar melhor esse tema. Então, o que é melhor? É antes da fisioterapia ou é em outro horário? Ou é na hora da fisioterapia? Eu associando técnicas para remoção de secreção durante o exercício é suficiente? Eu posso daqui um pouco futuramente substituir ou não é suficiente?
por uma pesquisa só não dá para dizer se é ou se não é. O exercício na fase aguda, ele é benéfico? O quão benéfico que é exercitar um paciente que está exacerbado, né? Então, a gente precisa ainda desenvolver e estudar melhor esse tema, apesar dele ser um tema encantador, eu sou apaixonada por esse tema, mas a gente precisa ainda estudar melhor o impacto disso na remoção de secreção. Então, eu deixo aqui meu obrigada, muito obrigada pela atenção de todos que vieram hoje. E lembrando que Setembro Roxo é o mês da divulgação e conscientização da fibrose cística, e eu deixo a imagem, então, aqui do estádio Beira-Rio, aqui de Porto Alegre, que foi iluminado de roxo para comemorar, então, o mês da fibrose cística, o Setembro Roxo. Parabéns, Bruna, pela apresentação. Obrigada. Foi excelente a sua palestra, foi muito produtiva. Acredito que todos nós saímos daqui encantados com o seu trabalho, né, durante a hospitalização dos pacientes. Temos alguns participantes te parabenizando aqui no chat também, pela apresentação maravilhosa. Você abordou um tema que a gente normalmente não vê as pessoas falando, né? Quando a gente fala de fibrose cística, normalmente a gente vê muitas pessoas falando sobre técnicas de remoção de secreção, ou então falando sobre a prescrição do exercício físico de uma forma separada. Mas você passar um pouquinho da sua experiência, né, contar um pouquinho para a gente como é que é o seu trabalho, eu acho que isso contribui muito para a assistência. A gente sabe que, normalmente, quem trabalha com fibrose cística, né, é quem está inserido nos centros de referência em fibrose cística. Eu não me apresentei direito antes, mas eu sou fisioterapeuta do Centro de Fibrose Cística do Hospital Universitário, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e trabalho há 15 anos, mais ou menos, com atendimento de pacientes com fibrose cística. Então, a gente aprende muito com esses pacientes, né, no nosso dia a dia, na nossa prática. E eu vou passar para você, né, algumas questões que as pessoas mandaram aqui e no nosso chat durante a sua apresentação, e aí a gente pode conversar um pouquinho, pode discutir um pouquinho mais sobre o assunto. Tá bem. A Juliane Nunes perguntou aqui para você se a gente pode extrapolar esses resultados que você apresentou sobre atividade física para outras populações, para outros pacientes. Assim, pela própria recomendação da Organização Mundial da Saúde, que a gente vê, a atividade física, ela é recomendada para qualquer tipo de pessoa, seja ela muito limitada ou muito desenvolvida, né? Então, a gente sabe que o exercício físico, ele atua na prevenção desde doenças oncológicas, prevenção de sintomas depressivos, aterosclerose, pressão alta, né? E a gente tem estudos em várias populações, sim, assim, desde pacientes oncológicos, DPOCs, asma, crianças com diversas patologias, pacientes críticos em ventilação mecânica, a gente vê os pacientes deambulando, né? Agora, essa semana postaram até uma imagem linda ali no hospital de um paciente em ventilação mecânica tomando sol no terraço do hospital, né? Vendo o pôr do sol no terraço do clínica, sentado na cadeira. Então, outra imagem que eu vi também foi de um paciente em pé, ventilado mecanicamente, também caminhando. Então, o exercício físico é vida, né? Sempre, em todas as situações. Em alguns casos, assim, um paciente que está muito instável, enfim, ou em algumas situações especiais, ele não vai ser indicado, né? Mas, de uma maneira geral, assim, sem pensar em particularidades, ele é indicado para todo mundo, né? Sempre, claro, com recomendação, conversando com um profissional que entenda,
conversando com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, enfim, né? Se a pessoa tem uma condição especial, ela não pode sair também fazendo exercício físico assim sem orientação, né? Exatamente. O importante é a gente quebrar o ciclo da dispneia, né? Porque quanto mais prejudicada está a função pulmonar dele, mais ele tende ao sedentarismo. Quanto mais sedentário, mais ele vai reter secreção e aí acaba prejudicando e evoluindo mais a doença pulmonar nesses pacientes. E você falou uma coisa muito importante aí agora, que eu costumo, né, comentar com os pais, é que exercício físico é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Quem tem fibrose e quem não tem. Então, o exercício físico aumenta muito a sensação de pertencimento do paciente à sociedade, né? Olha, eu vou para academia, né? Eu faço crossfit, eu faço treino funcional, eu faço pilates. Qualquer forma de exercício físico, né, é interessante para esse paciente. E quanto mais ele se sentir, né, importante e empoderado, inclusive, com o seu tratamento, quanto mais autonomia ele tiver, mais chance ele vai ter de aderir a esse tratamento. Que é até uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, antes de eu continuar com as perguntas aqui no chat. Como lidar com esse problema, né, da carga de tratamento na fibrose versus a adesão? Porque eles têm uma carga de tratamento muito alta, é muita coisa que eles precisam fazer. Como vencer essas barreiras? Eu acho que uma das questões é a empatia, né? E a gente saber que a gente não é perfeito o tempo inteiro e muitas vezes os pacientes eles vão chegar, eles não vão ter conseguido fazer tudo e tu tem que estar sempre pronto para recomeçar, né? Então é sempre um recomeço, não é por nada que eles consultam a cada 3 meses, né? Então a cada 3 meses tu tem que dar o reset. E aí, o que está fazendo, o que não está fazendo, o que tu está conseguindo fazer, como é que tu está conseguindo inserir o teu tratamento dentro da tua rotina diária, porque o paciente ele não é só a doença, ele não é a doença, ele tem uma condição, mas ele é filho de alguém, ou ele é pai de alguém, ou ele pertence a uma família. Então a gente tem pacientes adultos aí casados, com profissão, a gente tem paciente médico, paciente dentista, paciente enfermeiro, paciente arquiteto, que casou, que teve filhos, que transplantou, que... Então, a gente sabe que o tratamento ele tem que fazer parte, né? E a gente incentiva de uma maneira empática que eles façam o melhor possível, né? Sempre tentando fazer, dando o seu melhor e se comparando consigo mesmo, porque eles se comparam entre eles também, né? Assim, muito assim, né? Então não adianta. E hoje em dia, com as redes sociais, né, com os grupos, Instagram, eles têm muito contato entre eles, então eles trocam muita informação também. E uma pergunta que surgiu aqui também em relação ao fortalecimento muscular periférico e respiratório. A Juliana Ferreira perguntou se você teria experiência com o uso do Power Brief, né, para treinamento muscular inspiratório. E o Henrique Santana perguntou sobre o tratamento para o ganho de força periférico, né? Se você usa treinamento resistido também. Assim, o que a gente recomenda? Quanto ao treinamento muscular respiratório em fibrose cística, tem poucos estudos, tá? Não chega a encher uma mão, deve ter uns 3 estudos, assim, tem pouquíssima coisa. Um deles, que é de alta intensidade, que ele treinou com 80% da PI máxima, ele mostrou bons resultados na capacidade cardiorrespiratória. Mas ainda são poucos estudos e não é uma ferramenta que é assim indicada no dia a dia desse paciente, né? Eu tenho muita cautela, assim, para não introduzir mais uma coisa numa rotina que já é uma rotina tão pesada, né? Então, eu penso, assim, que se eles fizerem atividade física, que é o básico, né? Já supre, né? Não precisa fazer mais o treinamento muscular respiratório. Mas tem, sim, alguns pacientes, principalmente aqueles que estão e a outra questão é que os pacientes eles têm a força muscular normal
e alguns até aumentada. Então, eu não tenho por que treinar a musculatura respiratória numa musculatura que já é boa, porque eles fazem muito exercício respiratório, né? O próprio PEP, a tosse, o huffing, tudo está fazendo com que eles treinem a musculatura mais expiratória do que ins, mas eles acabam também pela própria biomecânica tendo essa força muscular normal. O que a gente vai ver, ela vai diminuir nas fases mais avançadas da doença. Então, quando o paciente já está muito hiperinsuflado, com a musculatura toda encurtada e que ele já está assim num estado mais crítico, ele vai começar a ter diminuição da força muscular. E aí, nesse momento, sim, o treinamento muscular respiratório poderia ser mais interessante. Então, alguns pacientes que fazem reabilitação pré-transplante acabam muitas vezes utilizando desse recurso até mesmo nos centros de reabilitação, né? Uhum. Não é obrigatório também nos serviços de reabilitação pulmonar, mas às vezes eles acabam indicando. E periférico é indicado também, né? Treinamentos resistidos para esses pacientes, né? De reforço muscular. E eu vejo muito assim que os pacientes, às vezes, eles internam e ganham peso, ganham ali 8 quilos, 5 quilos. Às vezes a gente passa sonda, faz de tudo para eles ganharem peso, mas a gente vai ver a qualidade desse peso ganhado não é muito boa, né? É só gordura. Então a gente tenta incentivar com que ele faça também exercícios, além dos aeróbicos, exercícios para ganho de massa muscular, para transformar um pouco essa gordura em massa magra, né? Então, a gente recomenda, assim, pelo menos 2 vezes por semana, assim, aliado aos exercícios aeróbicos, o treinamento com carga. Que é mais ou menos a recomendação que a gente usa para os pacientes com DPOC, né? Uhum. É a gente fazer esse treinamento resistido pelo menos 2 vezes por semana. E em relação ao treinamento muscular inspiratório, quando a gente observa, né, os estudos que têm saído sobre esse fortalecimento nos pacientes com fibrose, é o que você falou, eles não têm perda de PImax, né, PImax, não tem perda de força, e alguns estudos, né, inclusive questionam, será que a gente sabe qual que é a melhor carga, né, para prescrever esse exercício para o paciente? Será que vale a pena? Se ele já tem essa força normal? Será que o ganho, né? Alguns estudos sugerem outros ganhos secundários. A função pulmonar, a gente sabe que dificilmente a gente ganha fazendo treinamento muscular inspiratório. Mas tem um estudo recente que ele fala sobre fortalecimento de assoalho pélvico associado. Então, será que de repente, né, treinar não poderia ajudar a ganhar outras coisas nesse paciente? A gente ainda não sabe muito. Mas eu concordo com você, ele não pode ser um foco no treinamento, mas pode ser um recurso adicional. Né? Sem tanta obrigatoriedade, assim, né? Quando o paciente chega me dizendo, eu fui num fisioterapeuta, ele me recomendou o Power Breath, eu digo, pode utilizar, não tem problema nenhum, né? Agora, quando eles me dizem que receberam recomendação do Respiron, eu fico louca, né? Isso é verdade. Eu fico louca. Quando é o Power Breath, eu digo, tá legal, que bom, pode fazer, não tem contraindicação, é um recurso a mais, né? Então, não vejo problema, assim, em fazer. É importante, né, inclusive, para quem não é da fibrose cística, né, e está aqui ouvindo a gente, por que a gente não recomenda o Respiron para os pacientes com fibrose cística? Porque ele é um incentivador inspiratório, né? E a gente já tem uma hiperinsuflação dinâmica aí nos pacientes com fibrose cística, né? A gente já tem um pulmão hiperinsuflado aí com aprisionamento de ar. Então, não tem por que a gente utilizar um incentivador inspiratório. Até porque os ganhos com a atividade física, né, a atividade física, ela funciona como exercício de reexpansão, como a Bruna falou, e ainda mobiliza a secreção. Eu achei muito legal, eu até queria te fazer essa pergunta. Você falou uma coisa que eu achei interessantíssima sobre a ordem, né,
eles têm uma carga de tratamento tão grande e eles falam, será que eu estou fazendo na ordem certa? Pelo que eu entendi da sua apresentação, a gente não tem ainda evidência em relação à ordem da atividade física. E da inalação em relação à atividade, assim, o que você recomenda para os pacientes? Eles têm aquela quantidade de inaloterapia associada. Tu diz em relação à atividade física ou em relação à fisioterapia para remoção? Não, mucolítico, assim, eu uso antes ou depois de fazer atividade, né? A Dornase alfa, por exemplo, que é um mucolítico que leva ali 1 hora para fazer efeito, pelo menos, às vezes é interessante fazer antes da atividade física. Então, faz a inalação, faz a atividade física, e aí quando tu volta para casa, tu pode fazer a fisioterapia que vai estar mais solta a secreção, né? Só que também, tanto a Dornase alfa quanto a hipertônica, às vezes em alguns pacientes eles geram broncoespasmo. Então, tem pacientes que reclamam um pouco, que logo em seguida da inalação ficam com um pouco de falta de ar, mesmo às vezes usando broncodilatador. Então, depende um pouco, varia um pouco de um paciente para o outro. Se for em relação à hipertônica, eu acho que eu faria atividade física, volta da atividade física, inala a hipertônica e remove a secreção, não antes, né? Depois, se for em relação à Dornase alfa, aí faz a Dornase alfa, faz atividade física no período que a Dornase alfa ainda não vai ter feito todo o efeito dela, e daí no retorno vai fazer a fisioterapia, né? Que aí dá tempo dela fazer efeito. Perfeito, é o que a gente costuma recomendar por aqui também. Ah, que bom. Porque a gente percebe que isso otimiza, né, o tratamento e os pacientes também notam uma maior quantidade de secreção removida. Eu queria te fazer uma pergunta agora bem específica que a Gisela fez aqui no chat. Ela perguntou sobre testes, né, funcionais, que testes você usa para fazer avaliação da capacidade funcional, eu entendi, dos pacientes, e avaliação pré-transplante, né, que testes vocês costumam utilizar para avaliar o paciente? O Clínicas é um centro também agora que faz transplante já há alguns anos já. A Santa Casa também. Ambos utilizam o teste de caminhada para avaliação pré-transplante, pré e pós-transplante. Por quê? Porque esses pacientes eles são bem limitados e têm uma capacidade cardiorrespiratória já bem diminuída. Então, o teste caminhada para esses pacientes acaba sendo um teste de esforço máximo. Não precisa colocar ele a fazer um teste de esforço máximo, porque ele não vai aguentar nada, né? Então, o teste caminhada nesses pacientes, tu vai colocar eles a caminhar, eles vão caminhar pouco, eles vão desaturar, a frequência cardíaca vai aumentar. Então, nos dois centros aqui que eu tenho contato, que não sou eu a fisioterapeuta que atuo nessa atividade de reabilitação de transplante, mas eu sei que o protocolo deles é com teste de caminhada mesmo, tá? E fazem teste de uma repetição máxima para graduar a carga de treinamento inicial ali, né? E fazem o teste de caminhada, manovacometria, e é isso, assim. E os nossos fazem de rotina o teste de caminhada, e existem algumas pesquisas no hospital com teste ergométrico máximo, mas não é rotina, não faz parte do dia a dia, assim. É só para pesquisa mesmo. A gente sabe que o padrão ouro seria a ergospirometria, mas infelizmente a gente não tem aqui no centro de Juiz de Fora. Vocês têm aí em Porto Alegre? A gente tem, o aparelho ficou estragado durante muitos anos, depois ninguém tinha muita capacitação para utilizar o aparelho, daí quando ele voltou a ser utilizado, agora ele vem sendo utilizado para alguns projetos de pesquisa, mas não na rotina da prática clínica, assim. Então, o médico não pede ali no ambulatório de rotina uma ergospirometria, porque não tem quem faça. É só trabalho de mestrado, de doutorado, né? Que aí o pesquisador vai lá e coleta, mas não tem na rotina.
Gabriela está perguntando aqui sobre a experiência do uso do BIPAP, né, no tratamento desses pacientes com fibrose cística. Você falou um pouco aí do uso do BIPAP, né, durante a No exercício. exacerbação, no exercício. Uhum. Você podia comentar um pouquinho? Eu tenho, porque ali no Clínicas a gente tem em torno de 300 pacientes, né, entre adultos e pediátricos. Uau! É bastante gente, né? E a gente utiliza de rotina a prescrição do BIPAP em pacientes hipercápnicos. Então, Uhum. geralmente aquele paciente que já está em uso de oxigênio, que começa a reter gás carbônico, que já está mais hipoxêmico, que começa a internar bastante, enfim, ele tem essa indicação, que é a indicação formal, que é a hipercapnia, né? Então, a gente vai utilizar a insuficiência ventilatória ou hipercápnica ou hipoxêmica ou na hipercapnia crônica. Então, a gente tem vários pacientes que utilizam o BIPAP. Eu uso como recurso para remoção de secreção quando o paciente está muito cansado, uso como recurso para atividade física também. Agora mesmo tem um paciente internado aguardando o transplante. Ele utiliza para fazer ciclo ergômetro. Às vezes, se o paciente está muito limitado, a gente até caminha com o paciente no BIPAP para diminuir a sensação de dispneia. Então, é um recurso muito, muito aliado, assim, ao tratamento. Uhum. Eu uso bastante com os pacientes, né, que têm um comprometimento grave, né, da função pulmonar. Então, aqueles pacientes que já têm um VF1 abaixo de 40%, né, e aqueles que têm, às vezes, um comprometimento moderado, né, que tem um VF1 um pouco maior, mas que estão internados durante a exacerbação, já tem uma dispneia basal, né. Uhum. Então, até para executar as técnicas, isso é uma coisa interessante, né? Porque quando o paciente ele está muito dispneico e já tem um comprometimento maior da função pulmonar, ele não tem pico de fluxo respiratório, né? Ele não consegue soprar o shaker. Você pede a ele para soprar o shaker, ele não consegue. A gente nem escuta a bolinha vibrando porque ele não tem pico de fluxo respiratório. Então, muitas vezes a gente usa associado, né? Uma máscara nasal, ou então usa uma orofacial durante o exercício. Normalmente eu prefiro a nasal, inclusive, porque Para eles expectorar. expectoram muito Uhum. durante o exercício. Então, a gente acaba tendo que tirar menos a interface, né, durante a prática. Isso é Uma interessante. coisa que a gente falou brevemente, mas não falou muito, é a questão do exercício físico no paciente exacerbado, né? Então, isso é uma coisa bem importante, assim, porque às vezes os pacientes internam e dizem, eu não quero ficar parado na internação, porque eu vou perder o que eu já vinha fazendo e tal. Mas se é um paciente que está bem, que internou para tratar uma bactéria nova, ou que internou por algum motivo, mas que ele está assim relativamente bem, tu até consegue manter. Mas muitas vezes o paciente ele vai vir muito desnutrido, ele vai vir com febre, ele vai vir tão exacerbado que ele tosse o tempo inteiro, que ele não consegue fazer uma sessão de fisioterapia direito, ele não tem fluxo às vezes para soprar um EPAP, para soprar um shaker, então ele já está num momento que a demanda energética dele está elevadíssima, né? Então, imagina se eu colocar esse paciente a fazer exercício físico nesse momento, né? Então, às vezes, vale mais a pena deixar esse paciente recuperar o seu peso, recuperar um pouco mais do seu quadro clínico um pouco mais basal, pré-exacerbação, do que querer ganhar tudo em 14 dias ou em 21 dias, porque às vezes esse período não vai ser suficiente para ele ganhar muita coisa, né? Então, não adianta se afobar também, né? Às vezes tem hemoptise, né? Nesses casos mais graves, que é bem comum, né? Eles terem sangramento no escarro. Então, tem que ter um pouco de calma. É legal você falar isso, porque o programa na fibrose, né, tanto para remoção de secreção quanto de exercício, ele tem que ser muito individualizado e personalizado. É para cada paciente em cada momento da vida dele. Porque se a gente generaliza, né, a prescrição, a gente acaba
podendo pesar a mão um pouco mais nesse paciente e prejudicar ele, ao invés de ajudar ele. E para aqueles que estão melhores, né, durante a internação da exacerbação, a gente pode manter a capacidade funcional, não deixar perder. Eu falo muito isso na fibrose. A gente não consegue ganhar muito, mas o importante é não perder muito, né? Porque a gente sabe que a cada exacerbação, um pouquinho da função pulmonar, eles acabam tendo comprometimento. A gente teve uma pergunta aqui, tem a ver mais com atendimento ambulatorial, que eu vou até responder essa da Maria Cruz. Ela perguntou sobre teleatendimento na fibrose, né? Que é uma realidade que a gente tem feito muito agora durante a pandemia. E é uma coisa que popularizou bastante, né? Na Europa, aqui no Brasil, porque esses pacientes não podem ficar sem atendimento, né? Eles pioraram muito aí? Como é que foi essa realidade em Porto Alegre? Sim, pioraram bastante, assim, a gente vê que esse ano veio um rebote, assim, de pacientes hospitalizados, né? Eu tenho visto que os exames, porque no Clínicas ficou parado praticamente o ano todo, as espirometrias, não tinha espirometria por causa da questão do Covid, então os pacientes fizeram pouco monitoramento, né? Eu vi que muitos países estrangeiros, os pacientes recebiam o kit espirométrico para domicílio, né? O espirômetro portátil, aquele pequenininho, e eles se auto-monitoravam em casa, né? E a gente aqui no Brasil, a gente não tem essa realidade, né? Então, os nossos pacientes ficaram um ano, e muitas vezes a gente vê que eles vêm no consultório e eles acham que eles estão bem. E a gente olha a espirometria e vê que eles não estão bem. E muitas vezes essa percepção de que eles pioraram um pouco, ela não é sentida pelo paciente. Muitas vezes eles sempre acham que estão bem, né? Eles não têm uma percepção da doença, porque eles desenvolvem um mecanismo adaptativo da dispneia. Então, eles não sentem falta de ar, eles não sentem cansaço. Alguns têm uma percepção boa, mas muitos têm uma percepção ruim. E esses muito com percepção ruim estão vindo agora com espirometrias alteradas, com testes de caminhadas bem abaixo do que a gente costuma ver, assim. Eu vejo o paciente em lista de transplante nosso que caminha 400 metros, 500 metros. Esse ano eu estou vendo o paciente em lista de transplante caminhando 250, 300 metros, porque não saíram de casa, né? Não saíram de casa, então não foram ao supermercado, não foram a consultas, porque nem para as consultas eles saíam, faziam por teleatendimento, era tudo feito de maneira remota. Então, mesmo esses pacientes mais graves que já saíam menos antes, saíram muito menos do que estariam, né, do que as reabilitações, ao invés dele sair para ir para uma sessão de reabilitação, ele fazia em casa, com uma intensidade menor. Então, eu notei que eles pioraram bastante, assim, nesse período. Aqui a gente observou a mesma coisa, mas teve um ponto positivo na pandemia, que foi a questão do uso da máscara, que diminuiu muito a colonização bacteriana, que a gente via os pacientes, né? A gente sabe que quanto mais cedo eles são colonizados, né? Pela Pseudomonas, pela Burkholderia cepacia, normalmente a gente tem um prejuízo maior da função pulmonar. E aqui a gente teve pacientes que não mudaram a colonização durante esse período. Eu falei, olha, que maravilha. E não tiveram quadros virais, não internaram quase. O ano passado não teve internação por bronquiolite, né? Então quadros virais, muito, muito menos quadros virais. De uma maneira geral, até tiveram menos exacerbações, mas talvez também por não terem tido consultas tão, né, tão de perto assim, né? Tem uma pergunta aqui no chat sobre a espirometria. A Mariana perguntou sobre o treinamento das crianças para fazer espirometria, se existe alguma forma de treinar. Eu acredito que a Mariana deva ser mãe ou responsável por alguma criança, né? Ela perguntou que tipo de treinamento para fazer espirometria, isso? Qual a melhor forma para treinar? Eu acho que ela quer dizer assim, como é que eu ensino meu filho a fazer uma espirometria? Sim.
Às vezes é questão da maturidade também da criança, né? Às vezes tem algumas crianças que levam um pouquinho mais de tempo, outras um pouquinho menos, mas é sempre estimulando as atividades de sopro, a compreensão da criança, às vezes levar o bucal da espirometria para casa, né? Aquele bucal grande que tu ganha, assim, quando tu vai fazer a espirometria, ou pedir um no hospital para levar, e estimular a criança, até com brincadeiras, fazendo bolinhas de papel, estimulando a criança a soprar comprido, familiarizar ela com o bucal, né? Isso em casa pode auxiliar ela na execução depois do teste, né? Aqui a gente percebe que, assim, aqui, não só aqui, né, mas lá na Unicamp, no período que eu fiquei lá no centro de fibrose, as crianças com fibrose, elas são muito treinadas a soprar desde cedo, né? Então, a gente fala que os fibrocísticos costumam fazer espirometria a partir de 5 anos, a maioria a gente já consegue, né? Aqueles que conseguem obedecer o comando de soprar, né? Que é o pico de fluxo do VF1 lá na espirometria. Agora, alguns pacientes precisam de mais tempo, então eu acho que quanto mais cedo ele é inserido na fisioterapia, né, também, mais cedo ele vai conseguir fazer essa prova de função pulmonar com qualidade. E aí, aproveitando, né, a inserção cedo, você falou uma coisa interessante, que quando essa criança é muito novinha, acabou de passar na triagem neonatal, né, é interessante essa criança já começar. A gente fala fibrocístico tem que começar desde que nasce a fazer atividade física, né? E Seja aí, estimulando o desenvolvimento motor, tudo, né? Então, assim, passou na triagem, né? Neonatal, teste do suor positivo, já tem que começar a fazer alguma atividade física. E uma outra coisa interessante que você falou na sua apresentação também, que eu anotei aqui, é em relação ao exercício de alto impacto, né? A diferença do exercício de baixo impacto versus o de alto impacto. Eu não sabia que tinha essa comparação do exercício de baixo impacto versus alto, mas eu já tinha visto os estudos sobre o benefício do alto impacto na doença mineral óssea, né? Que eles tendem a ter uma osteopenia quando eles estão com uma doença mais grave já. Eu acho bem interessante porque os pacientes eles relatam, né? Quando eu faço trampolim salta muito, quando eu faço esteira salta muito, eu volto da academia expectorando, ou eu tenho alguns exercícios às vezes eles tentam evitar fazer, né? Eu evito de fazer porque senão eu não paro de tossir, né? E daí eu digo não, mas às vezes acontece de eu orientar a fazer a fisioterapia respiratória antes da atividade física, para que se a pessoa tem muita secreção, para que ela consiga fazer atividade física sem tossir, né? E também tem isso, né? Então, se aquele paciente tem a secreção mais agarrada, às vezes ele vai para atividade física para depois fazer a físio. Se é um paciente que tem muita expectoração, ele vai começar a tossir na atividade física e não vai conseguir. Aí eles ficam constrangidos, não conseguem concluir o exercício, começam a tossir demais. Então, eu oriento nebulizar e fazer a físio antes de ir para a academia. Então, é tudo uma questão de organização, assim, e de observação. Mas eu sou fã, assim, desses exercícios de alto impacto e recomendo muito trampolim. Eu acho bem legal os exercícios em trampolim para as crianças, elas amam, né? Então, até o hospital não tinha trampolim, foi a mãe de um paciente que doou para a gente, para eu poder utilizar. Então, a gente utiliza diariamente, assim, as crianças amam. Nossa, perfeito, isso é muito legal. Na Europa fala-se muito, né, do pula-pula. Lá é a cultura dos pacientes com fibrose, todos eles têm o seu pula-pula. Aqui no Brasil isso já não é tão comum a gente ter, mas a nível ambulatorial a gente costuma usar, mas infelizmente na internação aqui eu não tenho. Mas é uma coisa para a gente pedir para o hospital comprar para a gente começar a usar. Exato, ou até para mobilizar os pacientes mesmo, né? Esse pula-pula eu ganhei de um paciente, ele disse assim, eu vou comprar e quando eu vier, tu dá prioridade para mim, mas vai ficar aqui no hospital. Eu disse, então, tá, né? Então foi Legal. ganhado, assim, né?
Bacana. E é muito legal essa questão que você falou da personalização, né? De, às vezes, alguns pacientes a gente precisa remover secreção primeiro para depois fazer exercício, outros a gente faz o exercício para mobilizar. Eu escuto muito aqui, eu atendo muito pacientes que vêm do interior de Minas Gerais aqui para serem atendidos, para passar na consulta ambulatorial aqui. E aí eles falam, a minha fisioterapeuta, né, lá na minha cidade, ela tá querendo me dar alta da fisioterapia porque minha ausculta é normal. Minha ausculta é limpa. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Sim, isso acontece, né? Agora menos, mas a época que eu entrei no hospital, acontecia, assim, às vezes, de algum colega que ainda não tinha experiência. Agora, assim, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo atende ali, mas há muitos anos atrás, às vezes vinha algum colega que não estava tão acostumado, auscultava e dizia, ah, tá bem limpinho, né? Tá bem limpinho, não, tá bem grudadinho. Porque às vezes tu só vai auscultar a crepitação, algum ronco, ou mesmo sibilância, às vezes depois da nebulização hipertônica, que o paciente começa a tossir. Tem alguns até que no final da físio dá a sensação de que a ausculta piorou, né? Porque aí mexeu tudo e ainda tá saindo, e daí às vezes exacerbado, tu tá ali há uma hora tirando, não conseguiu tirar tudo, e aí tu ausculta, tu vê que ainda tá lotado, mas tu tem que encerrar o atendimento, e aí às vezes dá aquela sensação de que até piorou, mas na verdade é porque soltou, né? Soltou e tem um efeito tardio da físio. Tu vai sair, o paciente, às vezes, se ele está muito exacerbado, ele vai seguir ainda expectorando um pouco, né? Uhum. Paciente mais velho. Eles normalmente ficam até uma hora depois da fisioterapia ainda expectorando. Às vezes, quando eles vêm no ambulatório, eles fazem a sessão e falam, nossa, quando eu cheguei em casa, eu coloquei aquela quantidade de secreção para fora. Exato. Bom, acho que as perguntas estão encerrando aqui. Eu vou fazer a última pergunta para você, que foi da Raíza Félix, que ela pergunta sobre a experiência dos pacientes com fibrose que tiveram Covid. Qual foi a sua experiência aí no Sul? Então, a gente teve aqui no Hospital de Clínicas, acho que foram 2 crianças e uns 15 adultos, né? Em geral, uma paciente nossa que estava em lista de transplante acabou falecendo, né? Ela não sobreviveu. Uma que estava em lista de transplante não sobreviveu e uma outra que tinha transplantado e era imunossuprimida e ainda não estava vacinada também não sobreviveu. Então, esses pacientes mais graves, tanto no pré quanto no pós-transplante, pela imunossupressão, enfim, não tiveram. A maioria sobreviveu, tá? Foram 2 óbitos. Desses 20 pacientes, foram 2 óbitos. Então dá, né? Aí Um percentual bem pequeno, né? É um percentual pequeno, mas eram 2 pessoas bem importantes, então sempre é difícil, assim, né? Mas a maioria, assim, alguns tiveram que hospitalizar, acho que 1/3 deles hospitalizaram, né? E a maioria tiveram bons desfechos, assim, não teve. Agora com a vacina também, tá todo mundo se vacinando, então a tendência é que os casos já não sejam tão graves, né? E eu tô bem otimista, assim. Os estudos, né, de outros centros, os multicêntricos, né, da Europa que já têm saído, a maioria tem relatado um desfecho mais leve, né, para esses pacientes com fibrose que, né, são acometidos pela Covid, porque eles já têm um pulmão, a gente fala um pulmão de base já é inflamado, né, o pulmão deles já tem uma inflamação, a gente, né, a hipótese que a gente acredita, né, que eles têm se saído bem com Covid é essa. Os pacientes que chegaram aqui para a gente, que internaram, a gente sempre coloca em isolamento, né? Principalmente agora nesse momento, então eles ficam isolados até sair o PCR. E nós achávamos que eram pacientes, inclusive, com a função pulmonar de moderada a grave. E a gente acreditava que se tratava de uma exacerbação comum da doença, e aí veio o PCR positivo para a Covid. Né? Então, foi aquela E a questão, tem uma questão delicada que é que o paciente com Covid, ele não faz nebulização, né? Por causa da dispersão.
Então, isso gerou bastante polêmica, porque no início da pandemia a gente conseguia isolar os pacientes e pedir que eles nebulizassem sem os profissionais estarem presentes no quarto, né? Para que Uhum. expusesse menos esses profissionais. Mas a partir do momento que a pandemia aumentou muito, a gente acabou tendo que colocar mais pacientes no mesmo quarto e aí tu acabava expondo outros familiares que estavam acompanhando outros pacientes. Então, essa questão da nebulização foi bem delicada, porque aí deixa o paciente internado sem nebulizar e ele piora, ou manda ele para casa, porque em casa pelo menos ele vai poder nebulizar, né? Então foi meio tenso assim essa questão, porque aí fisioterapia para o Covid é contraindicado técnicas que dispersem aerosol, né? Uhum. Mas como é que tu não vai deixar um paciente com fibrose cística fazer o EPAP, fazer o Huffing, fazer... Não tem É. como, né? Aqui também houve essa dificuldade no começo, mas graças a Deus depois, né, a Sociedade Brasileira de Pneumo também ajudou a gente, e aí a gente liberou as nebulizações para esse paciente. Ele não pode parar, né, Não, os não tem ciclos de... como. Não tem como. Uh-uh. Bom, Bruna, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu te agradeço muito, assim, pelas suas contribuições. Acho que foi riquíssima a nossa discussão hoje. E se você quiser deixar um recado final aí para as pessoas. Não, então eu queria agradecer muito assim a todo mundo que veio. Eu vi várias amigas, várias colegas, muitas pessoas mandando recadinhos lindos assim, agradecendo, enfim. Eu é que agradeço por toda a atenção de vocês, por terem ficado. E eu vejo que ainda tem gente, mesmo agora com toda essa discussão, tá todo mundo aí. Fico bem feliz, Ana Lúcia, a Lívia, a Josi, minha colega Camila, muita gente, a Gisela, que também é conhecida. Então, fiquei bem feliz de estar com muitos amigos queridos aqui. E acho que o recado final é movimentem-se, né? Pais, pacientes, profissionais da saúde, né? Que Uhum, todos nós possamos ser exemplos e que todo mundo consiga se movimentar, porque movimento é vida, né? Então é isso. exatamente. Exercício físico também é exercício mental, né? O que é uma chave de sobrevivência que a gente fala na fibrose cística e para todo mundo, né? A chave da longevidade para todo Com mundo. certeza. Então Bom, tá. gente, muito obrigada, viu, pela presença de todos até essa hora. Acho que a discussão foi muito rica, foi muito produtiva e nós conseguimos abordar diferentes pontos. Muito obrigada a todos, agradeço a participação e uma boa noite. Obrigada, gente. Beijo, Pri. Beijo todo mundo. Beijo, Bruna. Tchau. Tchau, tchau.